8h07. Você está conosco aqui no Jornal Gente, para todo o Brasil, pela Rádio Bandeirantes, pela Band News TV. E o Guilherme Macalossi, apresentador do Jornal Gente na Rádio Bandeirantes de Porto Alegre, está abrindo hoje o jornal conosco aqui, trazendo o quadro do que acontece agora no Rio Grande do Sul. Nós vamos a Paris, a Sônia Blota entra na conversa agora, até porque, Macalossi, o que acontece no Rio Grande do Sul nesse momento é destaque na imprensa em todo o mundo, não é, Sônia? Bom dia. Sim. Exatamente, Thaís. Um ótimo dia para você, para todos, Cláudio, Pedro, Macalossi, para todos que acompanham o Jornal Gente. E olha, Macalossi, eu vou te dizer que as notícias aqui pelo mundo, na mídia internacional, a respeito do que acontece no Rio Grande do Sul, elas só ganham destaque. Infelizmente, um triste destaque. Inclusive, queria transmitir para vocês a minha solidariedade e a dos colegas correspondentes estrangeiros no grupo, que está tendo uma conversa, inclusive, muito comovente sobre o que acontece aí. Então eu queria transmitir para você que os colegas estrangeiros também estão solidários ao que acontece no Rio Grande do Sul. Mas vendo essas cenas, Macalossi, há muitos desaparecidos, muitos. E a Defesa Civil faz o seu melhor, mas não faz milagre, falta abraço. E a gente tem visto também cenas de muita solidariedade. Eu queria que você descrevesse esse cenário aí dessas buscas, nessa luta contra as horas, porque tem ainda gente debaixo de escombros. Como é que isso está sendo feito, Macalossi? Sônia, tu tocas num ponto muito importante. Quer dizer, a Defesa Civil, ela trabalha muito, ela é organizada, ela demonstra uma capacidade de reação imediata, mas, dadas as condições meteorológicas, são, inclusive, operações de resgate muito arriscadas. Nós tivemos aqui o ingresso, por exemplo, de aeronaves e de helicópteros da Força Aérea que não podiam, por exemplo, fazer resgate em algumas áreas porque não tinha teto. Não tem como o helicóptero ficar sobrevoando uma área que está sob chuva torrencial, porque isso coloca também a vida do soldado, a vida do agente da Defesa Civil em risco. Então, há uma limitação hoje na capacidade de resgate das pessoas que estão em condição de isolamento ou ainda não foram devidamente atendidas pelo braço, que é um braço curto, dada a carência estrutural desses mecanismos de ação. A sociedade gaúcha, e eu posso dizer, os brasileiros em geral, costumam ser muito solidários. Na ocasião anterior, a época do Taquari, entidades, sociedade civil, empresas, órgãos públicos se mobilizaram para reunir recursos básicos para o atendimento às pessoas que tinham perdido tudo. E agora já está se fazendo exatamente esse tipo de coisa. Quer dizer, o governo do estado organizou meios para o envio de recursos diretos para as áreas atingidas. Tem entidades já também se articulando para promover a doação de itens básicos. E nesse momento, os itens básicos dizem respeito, por exemplo, a colchões, a cobertores, a itens que possibilitem os desabrigados, os desalojados, a ficarem em mínimo conforto nos locais em que foram forçados a se acondicionar depois da subida dos rios e da destruição das suas casas. Esse esforço da sociedade é permanente e ganha força em momentos trágicos como esse. Você sabe, quando a gente acompanha, Macalossi, uma tragédia tão grande como essa, não é? E eu acho que todos nós aqui, primeiro, participamos muito, acho que até pessoalmente, não é? É difícil fazer a cobertura como essa, e a gente sabe o quanto a Band Porto Alegre, Rio Grande do Sul, está agora empenhada nessa cobertura. Ao mesmo tempo, quando o número de mortos começa a aumentar, e a gente fala agora de 29 mortos, 60 desaparecidos, muitas vezes o número é uma coisa fria, não é? Eu queria te perguntar o seguinte, o que é que já sabe a respeito dessas pessoas que morreram? Quem eram essas pessoas? De que forma elas morreram? Foi enxurrada? Foi choque elétrico? O que a gente pode contar a respeito dessas pessoas que perderam as suas vidas? Olha a gravidade do que está acontecendo por causa de uma chuva, Macalossi. Pois é, como essa chuva ela atingiu o estado de diferentes maneiras,
causando diferentes consequências. No caso, nós tivemos a subida de rios, o desabamento de montanhas, nós tivemos a rede de energia entrando em curto-circuito. Como nós tivemos várias consequências, infelizmente, nós tivemos vários tipos de mortes diferentes associadas a esse episódio. Teve gente que acabou morrendo soterrada, teve gente que acabou morrendo eletrocutada, teve gente que acabou morrendo afogada, teve gente que acabou morrendo isolada. Não há, infelizmente, né, o conhecimento detalhado sobre todas as mortes, mas algumas já se tornaram notórias exatamente por conta disso. Família que estava em casa e, de repente, o morro veio abaixo, veio por cima da casa e levou a casa. A gente mencionou aqui essa semana, é como se a casa fosse feita de papel, como se fosse uma maquete de papelão, e deixando um rastro de destruição morro acima. Quer dizer, a lama veio como uma torrente e levou o que estava na frente. Assim como nós vimos, teve uma imagem muito tocante de uma tentativa de resgate, se eu não me engano foi em Lajeado. O helicóptero sobrevoando uma estrutura, havia uma pessoa e ao lado dessa pessoa tinha um cachorrinho. A água levou aquilo e infelizmente o resgate não foi bem sucedido. Então, são vários tipos de óbitos associados a uma tragédia de múltiplas dimensões. E existem, como tem um número grande de desaparecidos e há uma incapacidade de reação por conta do tamanho, das proporções desse episódio climático, que ainda continua, 60 desaparecidos que têm uma enorme dificuldade de eventualmente serem identificados e resgatados. Mas queremos todos que nesse caso eu esteja errado e a gente possa encontrar essa gente que está desaparecida no momento.